Quero que você, em nome de Jesus, abra a palavra de Deus, que está lá em Efésios capítulo 4. Nesta manhã vamos meditar um pouquinho nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Você que está sem Bíblia, ou que prefere acompanhar no telão, o texto está aí, alguns versículos introdutórios, e deixa a Bíblia aberta que nós vamos tratar de outros versículos. Diz assim, versículos 22 em diante: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe, segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Que essa palavra seja usada pelo Espírito Santo de Deus para edificar nossas vidas nesta manhã. Eu quero falar sobre renovação espiritual. Fala-se muito em renovação espiritual. Igreja em renovação espiritual, igreja renovada, igreja avivada, reavivada. Fala-se muito. E você sabe disso. Mas infelizmente, irmãos, não temos visto isso na prática. Eu não estou generalizando, por favor, tá? Então, é muito importante nós entendermos isso. Não estamos vendo, irmãos, mudanças radicais. Fala-se de renovação, fala-se de avivamento, mas onde estão as transformações profundas na vida dos cristãos? Onde está o fruto do Espírito Santo? Fala-se muito em dons, mas onde está o fruto do Espírito Santo? Cadê a santificação da igreja? Em atos, em pensamentos, em atitudes. Cadê a fidelidade da igreja de Cristo? A pureza de caráter? Onde está o arrependimento sincero? Estamos vendo novas pessoas, realmente, uma nova natureza, nasceu de novo. Está fácil de ver isso, irmãos, na vida das pessoas. Não estamos aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus, mas está fácil de ver isso, irmãos? Ou está complicado? Está cada dia mais complicado. Onde estão os frutos dessa renovação espiritual? A demonstração disso, será que é só aparência? Será que é só mudança exterior? Barulho, histeria, transe, pular de lá, daqui para lá, rodopiar. É isso que é espiritualidade, queridos? Isso que é renovação? Se você abrir a Bíblia, você não vai ver assim. É tudo diferente. Aqui, quando Paulo escreve, a partir do verso 17, Paulo está falando sobre
a santidade cristã, em oposição à dissolução. Então ele mostra, né, uma ruptura, um rompimento com os velhos costumes, com aquilo que nós fazíamos antes, antes de Cristo, depois de Cristo. Há uma diferença. Paulo está mostrando aqui, aqueles costumes pagãos foram deixados de lado, agora é uma nova natureza. Há um contraste entre os costumes antigos e agora os novos. Há um contraste entre a vida do ímpio, da pessoa que não tem Jesus, com a pessoa justa, a pessoa que busca a Deus, a pessoa que serve a Jesus. A partir do verso 22, ele fala de que tornar-se cristão envolve uma mudança radical. Mudança radical, isto é, tem que ter um novo estilo de vida. Irmão, não é só garganta, é novo estilo de vida, novo comportamento, nova visão, novos valores, palavras, há uma mudança no falar, no proceder, enfim, no dia a dia da pessoa tem que haver mudanças claras, objetivas, contundentes. Então, ele, dos 17 a 24, ele fala de princípios. E a partir do verso 25, Paulo, ele dá exemplos, ele vai para a prática, para ficar bem entendido. É assim que precisa ser feito. Ele dá exemplos práticos desse novo estilo de vida, dessa renovação espiritual, dessa mudança radical. Então, como é que é, Paulo? Então, ele vai explicar, a partir do verso 25. Então, nossa vida é renovada, pelo menos há uma demonstração de renovação espiritual, em primeiro lugar, quando substituímos a mentira pela verdade. Olha o verso 25, o que diz? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. A mentira é uma afirmação contrária dos fatos, falada com o propósito de enganar, de iludir, ludibriar. Então, mentira envolve toda espécie de trapaças, que hoje se usa muito, que é comum. Comum a quem? Aos renovados? Não. Então, isso não pode mais fazer parte do nosso estilo de vida. Isso tem que ser banido da nossa vida. João 8,44 diz que quem é o pai da mentira, irmãos? O diabo. O pai da mentira é o diabo. Então, irmãos, vamos prestar bem atenção. Quando nós falamos a verdade, nós estamos sendo usados por Deus. Quando nós, falamos uma mentira, nós estamos sendo usados pelo diabo. Quando falamos a verdade, agradamos a Deus. Quando falamos uma mentira, estamos agradando o diabo. Não tem meio termo, irmãos. Não tem como ajeitar. Mentira é mentira. Não se ajeita mentira.
Não se desculpa uma mentira. Mentira é mentira. Ah, pastor, tem até um candidato que diz assim: o político tem que mentir. Irmãos, tem que mentir? Tem que enganar? Mesmo que não diga, tem que enganar? Advogados, o advogado tem que mentir? Ah, se ele não mentir, não vai ganhar a causa. Quem disse? Irmãos, essa é a mentalidade do passado, da nossa vida antes de receber Jesus. Queridos, Apocalipse 22:15 é claro: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Parou para pensar? Não herdarão o reino de Deus. A verdade combina com o reino de Deus, a mentira combina com o reino das trevas. Atos capítulo 5 mostra que o primeiro pecado condenado na igreja primitiva foi o quê? A mentira. Quem contou mentira? Qual o casalzinho unido? Assim, ó. Ananias e Safira. Fizeram um pacto, um acordo para mentir. Como é bom quando o marido pensa uma coisa errada, a esposa diz: não, não é assim, meu amor, não é assim, não é? Quando a esposa quer mentir, o marido diz: ô, minha pombinha, não é assim que se procede, com amor, mas com repreensão, firme, segura. Não é fazer vista grossa. Não. É assim, assim e assim. Os dois combinaram. E vocês conhecem a história. Os dois foram fulminados. Se isso acontecesse hoje, irmãos, já pensou? Já pensaram, irmãos? Mas foi necessário, irmãos. A igreja estava iniciando, o Espírito Santo estava agindo de maneira poderosa. Tinha que cortar o mal pela raiz, para a igreja continuar expandindo, mesmo mediante perseguição. Domingo que vem eu vou falar vou fazer um sermão um pouco histórico de manhã, né, sobre a reforma e como a igreja foi se corrompendo. E houve um casamento que corrompeu a igreja. Qual é? Vem domingo que vem de manhã, ué. Eles mentiram, não precisava ter mentido, ninguém tinha pedido, mas eles mentiram em relação ao quê? Dinheiro. Dinheiro é terrível, irmãos. O amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Raiz de todos os males. E tem muita gente caindo nesse erro. Então, a mentira, aquela mentira contada por Ananias e Safira, estava ameaçando a igreja, a comunhão da igreja. Por isso foi disciplinada daquele jeito, porque estava ameaçando, querendo destruir a igreja. A comunhão
é edificada, irmãos, na confiança, na verdade, na transparência, na fidelidade. A falsidade acaba com a comunhão. Por isso, queridos, Paulo diz: abandonem a mentira. Abandonem a mentira. Extirpem a mentira do meio de vocês. Não podemos ser falsos, hipócritas, mentirosos. E aí, em tese, é muito bonito. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, ou algumas perguntas. Primeiro, para o marido. Maridos, vocês mentem para a esposa de vocês? Não precisa responder, não, por favor. Não precisa levantar a mão, não. Tem algum momento que você tem que mentir para não criar celeuma? Então, eu minto, pastor, para não... É isso? Então, a mentira tem uma justificativa? Esposas, em algum momento vocês mentem para o marido? Não precisa também levantar a mão, não, que é um monte. Não, estou brincando. Pelo contrário, a defensora ali, ó. Ninguém falou do marido antes, né? Por isso que eu comecei com o marido, minha irmã. Perguntando para o marido, por isso, está vendo, minha irmã? Entendeu? Não é mole não, queridos. Se mente, minha irmã, para. Toma decisão. Isso não faz parte da sua vida cristã, não pode. Para. Chama o marido, meu amor, vem cá, ó. Aconteceu isso e isso. Eu não estou falando de desenterrar defunto, não, tá, meu irmão? Que tem gente que acha que tem que desenterrar defunto, já morreu, já sepultou, já está, e acabou. Agora, se é alguma coisa que pode influenciar o presente, é diferente. Uma pessoa que vem mentindo, né? Há mentiras que são guardadas há dezenas de anos, que estão prejudicando o relacionamento. É diferente, queridos. Agora, uma coisa que já é do passado, morreu, não tem nenhuma influência, acabou. Esquece, Jesus perdoou, você confessou, acabou, meu irmão. Porque tem gente que acha que tem que desenterrar defunto, queridos. Não precisa. Olha o que eu estou explicando. Se realmente isso não está influenciando, vocês não estão em paz, enfim, se tem algum problema, é melhor confessar, tratar logo essa ferida, diferente, tá? Mas a pergunta para os filhos: aí, meninos e meninas, de cima e de baixo, tem ocasiões que vocês mentem para os seus pais? Mentem para os pais? Não, papai não pode saber disso. Não, mamãe não pode saber disso. Para com isso. Seja verdadeiro, seja honesto. É importante você estar em paz. Você está em paz. Quem guarda uma mentira, quem conta mentira, irmão, não vai ter paz não, queridos. Pais contam alguma mentira para os filhos? Engana os filhos? Irmão com irmão? Enfim, você mente para a sua sogra? E é o pecado mortal, hein? Sogra, você mente para o seu genro, sogra? Para a sua nora? Olha lá, hein? Olha. Irmãos, é muito importante a gente entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, é o seguinte: olha, você quer ter uma vida avivada, renovada? Já estamos terminando, ainda não. Para com essa mentira. Abandona esse engano. Tem uma mentira em andamento?
guardada as 7 chaves. Meu irmão, destranca isso. Destranca isso em nome de Jesus. Tem gente que acha, por exemplo, que filhos adotados não devem saber. Onde está isso, irmãos? Filhos adotados têm que saber desde o início. É melhor você nasceu do coração, né? Que coisa maravilhosa, você nasceu do coração, não foi da barriga da mamãe. Fala, conversa, tira do baú essa mentira que está perdurando, não vale a pena, nada sobre mentira prospera. Tira a mentira da sua vida. Judas andava com Jesus, mas mentia, enganava, era hipócrita, andava com Jesus. E o destino dele você sabe. Segundo lugar, nossa vida é renovada quando substituímos a ira pelo perdão. Veja o verso 26 e 27. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. 27. Nem deem lugar ao diabo. Há 2 tipos de ira, de raiva. Tá? Vamos dizer que é uma ira justa, justificável. O verso 26 diz: fiquem irados e não pequem, irai-vos e não pequeis, em outra tradução, né? Então, isso quer dizer que eu posso sentir ira e não pecar. Eu posso me sentir irado e não pecar. Vou dar alguns exemplos. Moisés ficou irado com a idolatria do povo. Irado. Jesus ficou irado com os cambistas no templo, tanto que pegou o chicote, derrubou as mesas. Estão fazendo o templo e o covil de ladrões. E ele ali agiu severamente, irmãos. Ali não foi brando, não. Mas Jesus pecou? Não. Jesus não tinha pecado. Lutero ficou irado com as indulgências. Vamos falar domingo sobre isso. Indulgências. Que negócio é esse de comprar perdão? Comprar um lugar no céu? Que negócio é esse? E ele se revolta. E aí vem a reforma que vai tratar domingo. Deus odeia o pecado, irmãos. O povo de Deus tem que odiar o pecado. Odiar o pecado, não é amar o pecado. Odiar. Eu não posso ser complacente com o pecado. Eu não posso me conformar com o pecado. Então nós temos que odiar sim a idolatria, a corrupção, a mentira, a hipocrisia, o homossexualismo, o aborto, o lesbianismo, a ideologia de gênero que quer acabar com nossas crianças. Dia 14 agora, passado, o nosso querido prefeito sancionou uma lei, diz lá, Dia da Visibilidade Lésbica, constar no calendário do Rio de Janeiro. Olha como o mal se manifesta, irmãos. Como eles lutam pelas ideias deles, pelas ideologias deles. E aí nós, como cristãos, vamos nos acovardar. O STJ, eu não me inteirei melhor não, advogados,
mas eu li pouca coisa, estão querendo ter novas diretrizes em relação ao roubo, né, para caracterizar o roubo. Então, a ideia, volto a dizer, preciso me aprofundar mais, né? A ideia é a seguinte: se a pessoa chega na sua casa, aí vai no seu portão, arromba o cadeado do seu portão, entra. Se ele vai lá na fechadura da sua porta, dá um jeito com a chave de fenda, abre e entra, mesmo que esteja armado, aqui, ó, né? Não caracteriza ainda crime. É a preparação para o crime. Quer dizer, se ele matar, se ele roubar, enfim, ainda é preparação. Irmãos, é difícil entender um negócio desse. É difícil entender um negócio desse, queridos. Tá? Um monte de marginais estão sendo soltos. Traficantes terríveis estão sendo soltos. Triste, irmãos. Há muitos comunistas togados, infelizmente, que não luta pela justiça, pelo direito, por aquilo que é certo, pela verdade, infelizmente. Então, quando a gente, de uma certa forma, se revolta, né? Se revolta no sentido assim, não aceitar isso, até aí não pecou, tá? Agora existe a ira injusta. O capítulo 4, verso 31, veja aí: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Então aqui já está falando de uma ira que a pessoa vai pecar. É a ira que explode, que ofende, que mata. Essa ira, né? Então esse 4:26 fala de 3 coisas em relação à ira. Olha só, né? Esse verso, quer dizer, não pequeis. Olha só, não pequeis. Então, a ira precisa estar livre de orgulho, de malícia, de desejo de vingança. Aí diz ainda o texto: não deixar o sol se pôr sobre a ira. O que quer dizer isso? A ideia, irmãos, realmente é não conservar essa ira no coração. Não conservar essa ira. Sabe quando a pessoa está irada, ela vai remoendo aquilo, e aquilo vai destruindo a pessoa por dentro. Porque a ira destrói primeiro a pessoa, o interior dela, e aí vira amargura no seu coração. Então, o que Paulo está dizendo? Não leve essa ira para a cama. Não deixa para o outro dia, não. Resolve logo isso. Não deixa essa raiva dominar você, seu coração. Resolva isso logo, se possível, naquele dia. Não se põe o sol sobre a sua... Então, não fique remoendo, não vá muito longe com ela. Essa ira que destrói, que a pessoa peca. E aí, olha só o seguinte, verso seguinte: não dar lugar ao diabo. Quando guardamos ira, raiva, amargura no coração, irmãos, essas coisas abrem brechas para o inimigo. Brechas para o inimigo. Quando guardamos essas coisas no coração, o diabo quer tirar proveito de alguma forma dessa situação. Ele vai querer entrar, ele vai querer usar isso. Vocês lembram de Caim? Matou seu irmão Jobel. Jobel? Presta atenção, fica atento aí, irmão.
Por quê, irmãos? Essa ira estava, ele planejou tudo. Foi tudo planejado. Para esconder, para fazer. Porque o coração dele estava contaminado com aquele ódio, com aquela ira. Há um livrinho muito antigo, chamado Conselheiro Capaz, Jay Adams. Ele fala de 2 maneiras erradas de lidar com a raiva. Eu acho que ele é psicólogo, clínico, enfim, ele fala, ele usa o termo assim, 2 maneiras erradas. Primeiro ele fala, ventilação da raiva, ele usa esse termo. É a explosão da raiva. É quando a pessoa explode, ela fere quem está perto. Ela machuca. Ela fala coisas que ferem, que magoam, que matam. É o destempero emocional. A pessoa perde o controle. E ele fala do outro termo, congelamento da raiva. Uma é ventilação, e o outro é congelamento. A pessoa não joga para fora, ela joga para dentro, ela guarda. Está lá. Aquilo fica dentro do coração dela. Aquilo fica remoendo no coração dela. E o resultado é o que? A amargura, que vai acabando com a pessoa. E a pessoa não explode, ela o quê? Implode. Isso vai implodir dentro da gente. E aí vem enfermidades, vem uma série de coisas. Porque isso está entronizado, está guardado. E a pessoa não fala, não tira isso do coração. Então qual a solução, pastor? A solução é o perdão. A solução é o perdão. Está magoado, está machucado, está irado. Perdoa, meu irmão. Ah, não merece. Eu sei que não merece, tudo bem, né? Infelizmente, não merece. Mas quem não merece ficar com isso é você. Você vai tomar um copo de veneno para matar os outros. É isso. Porque introduzir raiva, mágoa, é exatamente isso. Você guarda, você fica querendo atingir o outro. E às vezes há pessoas que fazem coisas à sua própria vida por causa dos outros. Às vezes cai na gandaia, faz coisas erradas, se pune, se corta, faz um monte de coisa contra si mesmo por causa dos outros. Não é isso que a Bíblia ensina a gente. Se tem uma coisa que está perturbando você, seu coração, meu irmão, perdoa. Perdoa é de Deus. Você vai espremer esse pus desse tumor. Vai sair. Sabe, quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, tem que espremer até tirar o carnegão. Não sei se o termo correto é esse. Tem que tirar o carnegão. E aí, meu irmão, ai. E a mamãe está lá, filho. E o carnegão saía. Às vezes passava um óleo, alguma coisa para amolecer a pele, mas tinha que tirar o carnegão. Irmãos, tem que tirar esse carnegão do coração, meu irmão. Tem que limpar esse coração. Asepsia da alma, faxina da mente. Limpeza do coração. É isso. O perdão faz isso. Perdoa, meu irmão. Aí você vai extirpar esse mal, tirar esse troço ruim, esse veneno do seu coração, e aí você não vai dar lugar ao diabo, porque você perdoou, você está em paz, perdoou. E um exemplo clássico que a gente conhece de cós salteado é José do Egito. Irmão, José tinha tudo para ter uma vida amargurada, irmãos. Amargurada com Deus, porque Deus deu um sonho a ele, afinal de contas, né? E aquele sonho não estava se cumprindo, tudo contrário. Os irmãos fizeram, enfim. Mas chega um momento que ele diz o quê?
Ele perdoa. O sonho se cumpre. Meu irmão, os caminhos de Deus não são os nossos, não, irmãos. A forma de Deus agir não é o que a gente acha certo. Deus está olhando lá na frente. Meu irmão, Deus está vendo sua vida lá na frente, daqui a 10 anos, 20 anos. Deus está vendo a eternidade. Ele sabe como conduzir as coisas. Deus dirige a história, irmãos. E José depois reconheceu isso. Ó, vocês fiquem tranquilos, eu perdoo vocês, porque eu estou aqui por causa de quem? Foi Deus que fez tudo isso. Ele reconhece. Foi a mão de Deus, olha, fazendo as coisas. Às vezes, a menor distância entre dois pontos não é uma reta, irmãos. Tem curvas, tem descidas e subidas, porque Deus conduz a história. E Ele perdoou. Não deixou que tudo aquilo azedar seu coração, azedar sua vida. Conhece pessoas azedas? Desculpa a expressão, irmão. Tem gente azeda. Tem gente infeliz. Tem gente que é amargurada com tudo e com todos. E você chega perto, você conversa, você percebe, a pessoa reclama de tudo e de todos, a pessoa não é feliz. Se você puder contribuir com a vida dela, contribua. Se não, meu irmão, ó, sai fora. Sai fora. Perdão, querido. Perdão. Perdoa, irmão. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, perdoa seu filho, perdoa sua tia, perdoa sua sogra, perdoa seu genro. Perdoa seu avô, seu neto. Perdoa, irmão. É a melhor coisa que a gente faz. Perdoar. E por último, né? Estamos quase em cima da hora. Nossa vida é renovada quando substituímos a desonestidade pela honestidade. Verso 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, roubar inclui toda sorte de desonestidade. Tirar o que pertence do outro. Carteira, celular, água, gato lá na água, na energia, gatonete, direitos autorais, pegar emprestado sabendo que não vai poder pagar, pegar objetos emprestados e não devolver. Já achou na sua casa? Puxa vida, eu peguei emprestado, não devolvi. E tantas outras coisas. Roubar os outros e a Deus também, tá, irmãos? Porque a palavra aqui é a mesma palavra que Malaquias usa no capítulo 3, 8 a 10. Roubar a Deus. É a mesma palavra que Paulo usa aqui. Roubar, tirar de alguém o que pertence a ele. Dízimos e ofertas pertencem ao Senhor. Roubará o homem a Deus? Deus diz: vocês estão me roubando nos dízimos e ofertas. Ih, pastor, tinha que falar nisso hoje? Tem que falar, irmãos. Fidelidade. Quando a gente estuda pregação, fidelidade, irmãos, não é doutrina. Fidelidade é comunhão com Deus, é consagração. Não é um sermão doutrinário, é um sermão de consagração, de relacionamento com Deus. Quando eu me desprendo das coisas materiais e coloco em primeiro lugar o reino de Deus. Deus em primeiro lugar, primícias, por isso que a Bíblia usa primícias.
E aí Paulo continua no verso 28, não basta parar de roubar ou furtar, é preciso trabalhar. Olha só, fazendo com as próprias mãos o que é bom, né? É um trabalho honesto. Existem trabalhos que não são honestos. Tem gente trabalhando por tráfico e crianças, ganhando um bom dinheiro. A prostituição, é uma profissão. A gente até, irmãos, assim, fala isso com dor no coração, porque você não sabe a história de cada pessoa. É fácil condenar uma prostituta ou um prostituto, né? Que usa o corpo. Irmãos, é triste isso. É triste, eu repito, a gente fala com dor no coração. Mas não é uma coisa honesta, irmãos. Não é. Agiotagem. Tem gente que ganha dinheiro com agiotagem, extorquindo depois as pessoas. Já empresta, né, para depois, sabe que é juro muito alto. É triste, enfim, eu poderia citar muitas coisas aqui, de profissionais que não são honestos. Qualquer profissional, que às vezes usa a sua profissão de uma maneira desonesta. Um médico, pode ser, um professor, um funcionário público, contador. Contador tem que mentir também, né? Não falando da mentira, né? Contador, a conta dá o que você quiser. E aí, os juízes, os políticos, policiais, e a gente inclui pastores. Às vezes são desonestos. Usam o púlpito de maneira errada, usam a Bíblia de maneira errada. Todo cristão deveria ser honesto, irmãos, trabalhar com dignidade, com honestidade. O dinheiro não é o mais importante, irmãos. O dinheiro não é o mais importante. Infelizmente, está sendo o mais importante. Não importa os meios, né? O importante são os fins. Como você vai chegar lá, não importa muito. Que isso, irmãos? As coisas não acontecem assim. Tem gente que quer ganhar dinheiro fácil. Por isso que muita gente entra em furada. Já viu como é que... Irmãos, às vezes você fica pensando, como é que a pessoa entra numa furada dessa? Você tem que depositar tanto para ganhar tanto. Se você fizer isso... E, gente, tem muita gente caindo nesse conto. Caindo, irmãos. Às vezes é a ganância. Você vai ter tanto. Honestidade. Irmãos, a desonestidade, vamos dizer assim, está generalizada em todas as áreas. É triste dizer isso. Lá no ano de 1914, alguém falando para o Senado Federal, alguém nada mais, nada menos do que Rui Barbosa, disse assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Triste realidade hoje. Não estamos generalizando, mas quem é a solução para o Brasil, queridos? A solução do Brasil está nas mãos
de um homem. Ele se chama Jesus. Jesus. Nunca confunda isso. Jesus. E é Ele que nos ensina tudo isso. É Ele que nos ensina o que é ter uma vida avivada. Aí, mas o versículo não para aí não, irmãos. Paulo fala assim, para que você tenha o que repartir. Irmãos, eu acho isso tão interessante, porque Paulo poderia dizer assim, trabalhe, um trabalho honesto, para você ter o seu pão de cada dia, para você sustentar a sua família, né? Para você até juntar um patrimôniozinho e tal, que não é errado, irmão, nada disso é errado, hein? Mas Paulo não fala assim não, fala de assim, para que você tenha com que ajudar quem está precisando. Não é interessante isso, irmãos? Não seria lógico Paulo dizer, para você ter, para você comprar, para você se suprir? Sabe por que eu acho que Paulo não disse isso? Porque Paulo sabia que Jesus prometeu, fez uma promessa de suprir todas as nossas necessidades. Então eu não preciso ficar ansioso com isso. Eu preciso repartir, ajudar. Não é para juntar tesouro na terra, não é para se enriquecer, não é viver egoisticamente, né? Igual aquele louco, alma tens em depósito muitos bens, os celeiros estão cheios de construir outros, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Reparta com o próximo, reparta o que você tem com o próximo, supre as necessidades do próximo, seja generoso e generosa com a obra de Deus, sustente a obra missionária, seja fiel ao Senhor, se esforce para ajudar o próximo. Temos alvos de missões, irmão, vamos alcançar e dobrar esse alvo em nome de Jesus. Vamos sustentar os missionários. Isso mostra generosidade, desprendimento. Trabalhe honesto, para que você tenha com que ajudar aos necessitados. Quero concluir. A partir do verso 29, Paulo continua, tá? Eu que vou parar aqui, mas ele continua, falando sobre renovação espiritual, falando sobre esse novo estilo de vida. Mas eu quero ficar com essas 3 evidências de uma renovação espiritual, tá? Substituir a mentira pela verdade, substituir a ira pelo perdão e substituir a desonestidade pela honestidade. 3 elementos que vão mostrar, de alguma forma, que você é uma pessoa renovada espiritualmente. E aí a gente, para concluir, pergunta, né? Cada um perguntando a si mesmo, nesse aspecto, nesses 3 aspectos, eu tenho que melhorar alguma coisa? Eu tenho que melhorar? Eu tenho que deixar alguma coisa e começar a fazer alguma coisa em relação à mentira e à verdade, em relação à ira e o perdão, em relação à desonestidade e à honestidade? Será que tem alguma coisa que eu preciso melhorar, deixar, fazer? Cada um deve examinar-se a si mesmo. Eu acho que todos nós podemos e precisamos melhorar. Nessas 3 áreas, podemos e precisamos cada dia melhorar. Então tome uma decisão nesta manhã de fazer o melhor. Demonstre na prática que você é uma pessoa renovada espiritualmente. Amém?